Prontinho. Vamos lá, gente. Hoje começando para mais uma aula, certo? Uma aula do nosso canal de Biologia em Série. Hoje vou estar retratando um pouquinho, inaugurando um pouco dessa plataforma, ok? Peço desculpa aí pela questão de tudo que está ocorrendo, tudo. Mas iremos estar um pouquinho retratando um pouco sobre a questão de como se dar bem no Enem, certo? Para isso, peço já que você já deixa aí seu gostei, já vai compartilhando para seus amigos, convidando eles para estar assistindo essa aula e venha junto comigo aprender como se dar bem no Enem, ok? Vou mostrar para vocês aqui dicas, vou mostrar aqui para vocês questões que possa ser eficiente no momento do Enem, tudo bem? No momento que você estiver respondendo a prova, Enio, como é que eu vou responder uma prova em questão de minuto ou questão de segundo? Vou mostrar isso aqui nessa aula, tudo bem? Enquanto isso, já peço que você se inscreva no canal aí e já deixe seu likezinho, já vai compartilhando e fazendo, chamando seus amigos para assistir essa aula também. Não perca, vamos lá. Pois bem, gente, vamos começar que nesse momento aqui a gente vai estar dando início na primeira questão em si do Enem, certo? Uma questão muito conhecida, e essa questão é do Enem 2009, ok? Peguei uma questão, todas as questões que nós iremos trabalhar aqui nesse momento são questões do Enem de 2009 para cá, tudo bem? Olha essa questão, vamos lá. De início eu vou mostrar para vocês aqui como responder isso, como a gente pode fazer para responder a questão dessa, questão de segundo, certo? E aí eu vou ensinar alguns macetes de como você chegar, de como você ver uma questão dessa e responder bem fácil, sem precisar estar com dúvida, sem precisar de nada. Pois bem, vamos ler a questão. Os vagalumes machos e fêmeas emitem sinais luminosos para se atraírem para o acasalamento. O macho reconhece a fêmea de sua espécie e é atraído por ela. Vai ao seu encontro. Porém, existe um tipo de vagalume, o que é chamado de fótoros, certo? Cuja fêmea engana e atrai os machos de outro tipo, que seria, no caso, o fortinus, gênero. Quando o macho fortinus se aproxima da fêmea forturis, muito maior que ele, é atacado e devorado por ela, gente. O que ocorreu aí? Ocorreu que essa fêmea atrai o macho, certo? Vamos colocar ali. A espécie sim é atraída por ela, e essa mesma espécie ela vai ao encontro dela. E logo após isso, logo após ela atrair esse macho em si, que nós chamamos de fortinus, gênero, quando ela atrai ele, quando ele chega perto, ele vai e acaba atacando ele e sendo devorado até por ela. Tudo bem? E aí, vamos para as questões. A relação descrita no texto entre a fêmea do gênero Forturus e o macho do gênero Fortinus é um gênero de... Pois bem, gente, aqui nós temos alternativas e vamos trabalhar um pouco e vou ensinar para vocês muita dica de como se dar bem. Quer matar uma questão dessa? Vamos lá. O que está ocorrendo lá quando ele fala na própria questão em si? Se você na questão, você vai ver que ele está falando sobre a questão de um ataque. A fêmea ela atrai para depois acabar devorando o seu parceiro. Então, quando ocorre isso, acaba que o indivíduo acaba sofrendo danos. Ele vai ter danos. Como assim, professor Enio? Bem, calma, vamos lá. Veja comigo aqui. Quando você lê essa questão, ela fala que essa fêmea, ela acaba atraindo o macho, que é do gênero Fortinus, e quando ele se aproxima, ele vai ser devorado. Ele vai sofrer um dano em si ali, certo? Ele quer saber qual relação existe dentro desse contexto, dentro do que foi falado. Pois bem, você que já estudou ecologia, você que já estudou questão lá no terceiro ano, falando sobre um pouquinho a questão de relações harmônica e desarmônica, vai lembrar muito bem do que eu estou falando aqui. Vamos com básica, bem calmo. Vamos lá, gente. Ó. Primeira questão aí. Letra A. Seria comensalismo? Se vocês olharem de início, eu já poderia cortar 4 questões aí. Por quê? Porque, como eu falei, que o indivíduo ele sofre danos, se ele está sofrendo danos, só tem somente uma relação aí que vai estar muito ligada à questão, principalmente, do animal, do contexto que está sendo falado. Pois bem, comensalismo ele sofre dano? Não, gente, comensalismo em si, se você parar para pensar, é uma relação harmônica. Nós temos lá na ecologia 2 tipos de relações. A harmônica, que é aquela que os indivíduos não sofrem danos, eles vivem ali no mesmo local, tudo, no entanto, eles não vão sofrer danos, certo? Existe
o inquilismo, certo? Que também esse não sofre dano, logo o animal lá sofreu dano, não tem como ser inquilismo. Outro, cooperação. Gente, cooperação, se você for ver, é uma relação totalmente harmônica, porque o indivíduo ele não sofre dano do mesmo jeito. Temos outro, predatismo. Ocorreu predatismo ali, predação? O que diz lá na predação? Se você for olhar a questão da própria, como posso falar, da própria relação em si, diz que o indivíduo, ele vai sofrer danos, que somente uma espécie acaba se beneficiando daquela situação ali, daquela relação. Pois nesse contexto aqui, nós estaremos falando de predatismo, predação, gente, lembrar sempre disso. Por que, professor Ed? Porque somente uma espécie em si vai estar tendo benefício, enquanto a outra vai estar sofrendo dano. Quem teve benefício no caso? A fêmea. Quem teve danos? O macho, ok? Mutualismo, relação harmônica. Predatismo, relação desarmônica. Por que, Enio? Porque uma espécie ela vai sofrer dano, enquanto a outra vai ter benefício, ela não vai ter nada com ela, tudo bem? Deu para entender? É bem fácil, gente. Cai questão sobre isso no Enem, você já sabe como matar. Coloca aí relação harmônica e desarmônica, tudo bem? Vamos continuar. Pois bem, gente, olha, essa segunda questão aqui. Vai falar um pouco sobre a questão do tamanduá, certo? Questão de Enem de 2013, essa questão. E essa questão é bem interessante, porque quando eu estava vendo ela, comecei a analisar algumas coisas que já foi, ela caiu tanto em 2013, como também em 2016, não com o mesmo contexto, mas mais ou menos no mesmo rumo, certo? Pois bem, o menor tamanduá do mundo é solitário e tem hábitos noturnos, passa o dia repousando, geralmente em um emaranhado de cipós, com o corpo curvado de tal maneira que forma uma bola. Quando a atividade se locomove vagarosamente e emite som semelhante a um assobio. A cada gestação gera um único filhote. A cria é deixada em uma árvore à noite e é amamentada pela mãe até que tenha idade para procurar alimento. As fêmeas adultas têm territórios grandes e o território de um macho inclui o de várias fêmeas, o que significa que ele tem sempre diversos pretendentes à disposição para namorar. Imagina aí, você tem vários pretendentes à disposição ali, você homem que está assistindo, tudo, até a mulher em si, tem vários pretendentes à disposição para namorar a hora que quiser, sem se preocupar com nada, sem concorrência, sem nada. Pois é, esse tamanduá em si, apesar de ele falar que ele é solitário, mas não tem nada de solitário em si, porque acaba sendo que ele tem muitas pretendentes em si ali para namorar, certo? Mas vamos para o que interessa, vamos lá para as alternativas. Pois bem, essa descrição sobre o tamanduá diz a respeito ao seu, vamos lá, letra A, habitat, B, biotopo, C, nível trófico, D, nicho ecológico, ou letra E, potencial biótico, gente. E, gente, ó, primeira coisa que vocês devem saber, vocês têm que saber a diferença entre o habitat e o nicho ecológico. Como assim, Enio? Pois bem, o habitat, gente, eu gosto de falar para meus alunos, para todo mundo que me assiste tudo, ou assiste tem minha aula em si, gosto de falar que o habitat é como se fosse a casa do indivíduo. É a casa dele ali, é a sua casa, é o local que você vive, certo? No entanto, os meus afazeres do meu dia a dia, por exemplo, o que eu vou fazer no meu dia a dia, na questão de levantar, na questão de ter que fazer minhas atividades, do dia a dia, tudo isso, eu chamo de nicho ecológico, certo? De início aqui, eu poderia excluir algumas questões, porque biotopo não é, nível trófico não tem nada a ver, porque nós não estamos falando de cadeia alimentar, não teve nenhum momento aí de cadeia para poder colocar ele com consumidor, produtor, não tem nada a ver. Potencial biótico também não, porque potencial biótico é aquela questão lá de população, e isso você já estudou no meu canal. Se você não estudou sobre essa questão de potencial biótico e nível trófico, volta algumas aulas aí que tá lá, certo? Aqui no canal já. Não tem nada a ver. Então, sobre o quê? Habitat e nicho ecológico, certo? Se eu falei que o habitat é a casa do indivíduo, e nessa questão aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. E nessa questão aqui, a gente vê que o indivíduo em si, ele está tendo atividade. Como assim ele? Como ele está tendo atividade? Ora,
BIC diz, quando a atividade se locomove vagarosamente, emite som semelhante a um subiu. A cada gestação gera um filho, um único filho, a cria é deixada em uma árvore. Então, isso tudo é coisa que ele está fazendo no seu dia a dia. Logo, se eu falei que ele não está sendo falado do habitat dele, não está sendo falado da casa dele, mas do que ele está fazendo no seu dia a dia, essa questão seria nicho ecológico. Olha como é simples a gente já descartar muitas coisas, certo? Muita gente se confunde nessa questão de habitat e nicho ecológico, gente. Nicho ecológico, eu gosto de falar sempre, é os afazeres. É o que ele tem de fazer no seu dia a dia. Já o habitat seria a própria casa dele. Deu para entender? Anotou esse macete? Então continue ligado que a gente vai continuar. Pois bem, questão também de Enem aqui, viu? Do ano de 2016, essa questão do exame de 2016. E para muitas pessoas ela acaba sendo um pouco complicado. Mas calma, gente, calma, que vocês vão ver como ela não é tão complicada assim. Pois bem, vamos para a questão. Em um hospital, havia 5 lotes de bolsas de sangue, rotulado com os códigos 1, 2, 3, 4 e 5. Cada lote continha apenas um tipo sanguíneo, o tipo sanguíneo não identificado. Uma funcionária do hospital resolveu fazer uma identificação utilizando dois tipos de soro, o anti-A e o anti-B. Os resultados obtidos estão descritos no quadro. Pois bem, lá no 1, ele fala que o volume seria o quê de sangue? 22 litros. E aí esse soro anti-A não aglutinou, já no anti-B aglutinou. No 2, digam lá que ele tem 25. No anti-A, ele aglutinou. No anti-B, ele não aglutinou. No 3, tinha 30 litros. Ele aglutinou no A e no B. Já no 5, no 4, na verdade, ele só tinha 15 litros. Ele não aglutinou no A e nem no B. Já o 5, código de lote 5, tinha 33. Ele não aglutinou no A e aglutinou no B. Vamos ver o que a questão quer? Pois bem, quantos litros de sangue era do grupo sanguíneo do tipo A? Pois bem, gente, o que ele quer saber aqui nessa questão? Veja comigo aqui. Ele quer saber, olha o que é interessante essa questão, achei top essa questão. Por quê? Porque ele não me fala que é o grupo sanguíneo A, B, vamos dizer assim, O, AB, ele não fala. Ele não fala para mim aqui qual é o grupo sanguíneo. E aí ele vai pedir para mim aqui, ó, e quantos litros de sangue era do grupo sanguíneo do tipo A. Como eu vou saber disso, gente? É simples. Veja comigo aqui, ó. O grupo, olha o que eu vou falar para vocês. O soro, o sangue A, ele sempre vai aglutinar no soro anti-A, porque ele só vai atacar os seus, ok? Ele não pode aglutinar no B. Assim é o B. O B ele só vai aglutinar no B. E não tem como ele atacar o A, porque não são do mesmo tipo. Deu para entender? Logo, quando eu olho para essa questão aqui, eu tenho que olhar para aquele que foi aquele que teve reação no soro anti-A. Como assim, Enio? Vamos lá. Nós vamos olhar qual daqueles aglutinou no soro anti-A, porque é nesse que está relacionado com o tipo de sangue A. Deu para entender? Pois bem, vamos lá. De início, nós temos quem aqui? Nós temos o 2 e nós temos o 3. Se você parar para pensar, o 2 e o 3 aglutinou no soro anti-A. Mas tem um porém, calma aí que eu vou te ensinar agora. O que eu falei? Sangue anti-A, sangue A, ele não aglutina no sangue B. Deu para entender isso? Sangue A, ele não aglutina no sangue B. Logo, se você olhar para o 3, ele aglutinou tanto no A quanto no B. Então, não tem como ser soro A aí, do tipo sangue A, não. Se você olhar o 25, ele só aglutinou no A e não aglutinou no B. Logo, a resposta seria o quê? 2. 25. Vamos ver lá para as questões que ele diz aqui para nós. Ele me dá 15, 25, 30, 33, 55. Logo, a resposta seria o quê? 25 litros, gente. Por quê? Porque somente sangue do tipo sanguíneo do tipo A, ele vai aglutinar no soro anti-A e não aglutina no soro anti-B. Já o B, ele aglutina no B e não aglutina no A. O AB, ele vai aglutinar no 2. Por isso que eu chamo AB. Ele aglutina tanto no A quanto no B. E o O universal, ele não aglutina nenhum dos dois, certo? Por isso que tem essa questão aí falando que o O em si, ele acaba sendo universal. Tudo bem? Alguma dúvida? Podemos continuar?
Pois bem, vamos lá. Olha essa questão aqui, gente. Quarta questão, certo? Lembrando que eu irei fazer 5 momentos. Cada momento desse, os 4 primeiros momentos com 6 questões, certo? E o último momento será a revisão completa do Enem, ok? Hoje será apenas 6 questões. Para isso, fica bom para vocês assistir tudo e aprender todos os macetes possíveis. Pois bem, a figura seguinte representa o modelo de transmissão da informação genética nos sistemas básicos, no sistema biológico, na verdade. No fim do processo, que inclui a replicação e a transcrição e a tradução, há 3 formas proteicas diferentes, denominadas de A, B e C. Pois bem, vamos para as alternativas, para poder matar essa questão. Depende-se do modelo que... O que vai depender lá daquele modelo? Que a única molécula que participa da produção de proteínas é o DNA. O fluxo de informação genética no sistema biológico é unidirecional. As fontes de informação ativa durante o processo de transcrição são as proteínas. É possível obter diferentes variantes proteicas a partir de um mesmo produto de transcrição. E letra E, a molécula do DNA possui forma circular e as demais moléculas possuem forma de fita simples. Pois bem, gente, vamos voltar lá para a questão, para ensinar para vocês como é que massa a questão aqui, bem simples. O que está ocorrendo aqui nessa imagem? Veja aqui comigo o que está ocorrendo nessa imagem. Ó, nessa imagem C aqui, ó, deixa eu colocar o ponteiro aqui para vocês poderem ver. Nessa imagem C, nós temos um DNA, certo? Que ele vai ter dois nomes desse DNA, que nós chamamos de ponto de partida e o ponto de parada, ou seja, o stop, ok? Que é o coding de partida e o code stop, tudo bem? Pois bem, o que está ocorrendo aqui? Do mesmo DNA aqui, ó, do mesmo DNA, do mesmo processo de transcrição em si que está ocorrendo aqui, eu estou tendo uma tradução, que seria do RNA mensageiro aqui, de 3 proteínas. Isso está ocorrendo o quê? Através de um mesmo indivíduo aqui, através de uma mesma transcrição em si, eu estou tendo a tradução de 3 proteínas. Veja comigo aqui como é que está a seta, ó. Por quê, professor? Porque essa seta aqui, ela vai fazer muita diferença. Se você olhar para a questão em si, ele vai falar o quê? Letra A, a única molécula que participa da produção de proteínas é o DNA? Não. Você viu lá aqui na imagem que tanto o DNA como o RNA está participando disso, dessa transcrição em si, dessa tradução aqui. Então, não tem como ser. B, o fluxo de informação genética no sistema biológico é unidirecional? Nada disso. Vimos a seta lá de 2 lados, gente. Ela não só segue uma direção. Como assim, professor? Ela não só vai de DNA para RNA. Não. Ela vai e volta assim, ó. Ela tem 2 direções em si, certo? As fontes de informação ativas durante o processo de transcrição são as proteínas? Nada a ver, gente. As proteínas são a tradução, são resultado em si do que ocorre ali. É possível, olha que interessante essa alternativa. É possível obter diferentes variantes proteicas a partir de um mesmo produto de transcrição. E aí, é possível ocorrer isso? Claro que sim, gente. O que nós tivemos lá? Nós tivemos o mesmo produto, vamos colocar assim, de transcrição, que seria DNA, RNA, obtendo diferentes variantes proteicas. Isso tu sabe de quem? De DNA e RNA. Vocês viram lá? Pois bem, de cara seria a letra D. Letra S, vamos ler aqui. A molécula de DNA possui a forma circular e as demais moléculas possuem forma de fita simples linearizada. Não tem nada a ver, gente, ok? Resposta mesmo seria letra D. Deu para ver essa questão aqui, gente? Questão, ó, gente, muitas vezes, vou falar uma coisa para vocês. O Enem C, ele não é muito difícil. Muitas vezes a questão mesmo de você olhar. O Enem vai exigir muitas vezes na questão de conhecimento esse não. Porque quando você olha para a questão dessa daqui, de início você já pode matar várias alternativas ali. Já pode excluir várias alternativas que esteja falando totalmente diferente do que está acontecendo nessa imagem, ok? Basta você ter atenção na hora da prova. Sei que acaba sendo cansativo, mas tenha atenção em si que você terá sucesso, ok? Ou vamos para a próxima questão. Olha essa questão. Muitos que me conhecem sabem que eu gosto de colocar questões assim, certo? E aí alguns já sabem até responder essa questão. Quando eu falo sistema imunológico, eu gosto de falar sempre essa questão de produção, gente. E eu estou focando muito nesse Enem, que vai acontecer no próximo ano, certo? Que vai cair muita questão relacionada ao sistema imunológico nosso,
certo? Então comece a estudar nisso, gente. Por quê? Porque muitas vezes o Enem gosta de colocar questões relacionadas principalmente com esse fator do momento que estão passando. Ele não coloca na redação, mas na questão muitas vezes pode vir, certo? Vamos lá. Aqui ele está mostrando para mim um imunobiológico. Como assim? Ele está mostrando para mim diferentes formas de produção e diferentes aplicações. Pois bem, ele vai mostrar para mim como é feito uma vacina, certo? A produção de uma vacina. Ó. Ele mostra toda a produção da vacina em si, até a aplicação. E no ar, ele vai ter a aplicação dessa vacina, certo? Que é contra um vírus ou uma bactéria em si, tudo bem? Com determinada situação ali. Seja, por exemplo, se a pessoa ela foi picada por uma peçonhenta, seja o que for, ele não vai tomar o soro, porque existe uma diferença, você tem que saber disso. Você que já assistiu minha aula sabe disso. Existe uma diferença entre soro e vacina. Vacina já contém os anticorpos. E o soro em si vai fazer o quê? Na verdade, assim, a vacina em si ela vai produzir a questão dos anticorpos. Já o soro já possui os anticorpos. Lembrar disso. Eu acabei me confundindo aqui quando eu estava lendo aqui. A vacina, é por isso que quando muitos perguntam assim, professor, eu não estou doente. E por que estou tomando vacina se eu estou gripado? É porque ele vai fazer com que o seu corpo produza anticorpos, certo? Para quando você tiver determinada doença, você já está ali, não colocar assim, imune, mas preparado para combater aquele tipo de doença ali, seja a gripe, seja o que for. Por isso é importante a vacina. Já o soro, não. O soro, você foi picado por uma cobra, não tem como você tomar vacina, porque a reação for é bem rápido, certo? Daqui que você toma essa vacina e você vai produzir anticorpo para combater aquele veneno ali, você já morreu, já teve encontro com Cristo. Por isso, é importante a pessoa tomar o soro, porque o soro em si, ele já contém os anticorpos, ok? Então, vamos para a questão. O que a questão diz? Embora sejam produzidos e utilizados em situações distintas, os imunobiológicos 1 e 2 atuam de forma semelhante nos humanos e equinos, pois A. Confere a imunidade passiva. Ele vai conferir a imunidade passiva, gente? Não, tem nada a ver essa questão. 2. Transfere célula de defesa. Até aí, podemos dizer que nem isso. Porque ele não vai transferir célula de defesa. Por ao contrário, ele vai transferir antígenos. E ele não só na defesa. Eles vão fazer com que o seu corpo produza a célula de defesa. Então, não tem nada a ver essa questão aí, porque é o seu corpo que vai produzir. C. Suprime a resposta imunológica? Não, gente. Porque se você pegar os dois exemplos, ele não está suprimindo a resposta biológica. Por ao contrário, ele vai fazer com que o seu corpo produza, ocorra uma produção de anticorpos. D. Estimula a produção de anticorpos? Aí sim, porque se você olhar para o A e o B, nós estamos falando de o A é a vacina e o B é todo o processo dessa vacina, como é feito. Se você olhar para aqui dali, todas duas nós estamos falando da mesma vacina. Essa vacina vai fazer o quê? Estimular a produção de anticorpos, ok? E letra E, desencadeia a produção de antígeno. Nada a ver, gente, ok? De início, seria letra D. Alguma dúvida? Alguma coisa? Vai deixando seu comentário no chat aí do que você está achando dessa aula e vai compartilhando, vai anotando todos os macetes, porque isso é importante, certo? E aí, vamos para a última questão. Questão 6. Questão aqui, essa, que nós vamos retratar um pouco, sobre uma questão do Enem de 2017. Pois bem, gente, vamos lá para essa questão. Aqui nessa questão, mostra algumas áreas onde ocorre a transmissão de malária, certo? E a outras áreas aqui, ele fala que tem um risco limitado. E já a outra aqui, em boa parte do continente, não tem a presença de malária, certo? Essa questão de Enem 2017. Pois bem, o mapa mostra a área de ocorrência da malária no mundo. Considerando-se a situação na América do Sul, a malária pode ser classificada como, bem, vamos lá, endemia, que se concentra em uma área geográfica restrita desse continente. B, peste, já que nas regiões mais quentes, já que ocorre, vamos colocar assim, na região mais quente do continente. C, epidemia, já que ocorre na maior parte do continente. D, surto, pois apresenta ocorrência em áreas pequenas. Letra E, pandemia, pois ocorre em todo o continente. Pois bem, gente, ó,
Primeira coisa, vocês têm que saber a diferença entre surto, epidemia, pandemia e endemia, certo? Primeiro, o que seria um surto, gente? Um surto é uma doença que ela vai ocorrer em determinada região. Por exemplo, tem tipo de doença, como dengue, que ocorre em determinados bairros, certo? Por quê? Porque são mais propícios à ocorrência daqui. Ela só está em determinado bairro ali, ela só está em determinada localização, certo? Só que quando essa doença ela deixa de sair de um bairro em si e começa a atingir uma área municipal e às vezes até um estado em si, eu vou chamar ela de epidemia. O que seria epidemia, gente? A epidemia é uma ocorrência que ocorre não somente em uma área restrita, mas começa a ocorrer, por exemplo, em vários estados. Começa a ocorrer também em várias regiões, vamos dizer assim, do mesmo continente, do Brasil. Um exemplo aqui. Deu para entender? Vamos pegar aqui o exemplo do coronavírus. O coronavírus ele começou em determinada região ali, um surto, tem primeiro surto. Depois ele passou para uma epidemia que já estava concentrada na China, certo? E aí vem depois a pandemia. O que seria a pandemia, gente? Pois bem, a pandemia em si vai estar muito relacionada quando uma determinada doença, que é isso que nós estamos vivendo, e às vezes eu já vi muitas pessoas falando errado. Ainda hoje, apesar de a TV mostrar tudo no nome correto, ainda hoje eu vejo pessoas chamadas de epidemia. Não é epidemia, gente. Quando uma doença ela atinge vários continentes, vamos dizer assim, do planeta, eu vou chamar essa doença, ou vou chamar esse surto, vai ser classificado em C, como pandemia. Por quê? Porque ocorreu em vários continentes ali do planeta em si. E o que seria endemia, gente? Endemia, ela vai ser uma doença muito caracterizada e relacionada com aquela região. Por exemplo, se você pegar no Brasil tem muita questão da febre amarela, certo? E isso é muito característico em algumas regiões do Brasil. A endemia, ela se trata disso, de uma doença restrita a um determinado continente ali, ok? A determinada área geográfica, como no caso, a febre amarela. Pois bem, se você olhar para essa questão aqui, se você olhar para esse mapa EC, você vai ver que ele se concentra somente em determinada parte aqui do continente, não é no planeta todo. Ele vai se continuar ser contida essa doença aqui, a transmissão da malária, só em alguns locais desse continente. Pois bem, se eu falei que a endemia se concentra em uma área restrita, não tem como ser endemia. Se fosse endemia, ele iria se concentrar somente no Brasil, ou nas Américas ali, e vocês viram, não. Vocês viram que ele se concentrou em vários outros locais. Peste não é, gente. Peste em si é quase como se fosse um SUS. Só que a questão da peste em si, ela acaba muitas vezes indo para outras regiões, outros estados. Por exemplo, o estado do Piauí, do Maranhão, tem uma peste sobre uma determinada doença. Aí pode ocorrer, mas não tem nada a ver. Não atingiu o estado nem nada, não. Epidemia, já que morreu na maior parte do continente, e aí, vocês concordam que seria epidemia? Claro que sim, gente. Por quê? Porque se você olhar para essa questão em si, vocês vão ver que parte da América do Sul foi atingida, parte dessa parte da South América também. Então, veja que ela não ficou restrita somente a um determinado local, mas ocorreu na maior parte do continente, certo? E surto, se apresenta em corrente área pequena. Não, gente, tem nada a ver, não ocorreu nem em bairro, não. E pandemia também não, porque se fosse pandemia em si, não estaria mostrando somente esse mapa, essa parte desse mapa aqui. Ela teria alcançado essa parte aqui toda, aqui, estaria quase em todos os continentes. É o que nós estamos vivendo agora, gente. Deu para entender a diferença entre. Deu para entender a diferença entre pandemia, epidemia e endemia e surto? Deu para entender? Pois bem, gente, espero que vocês tenham gostado dessa aula, certo? Essa aula em si foi, de início, com o propósito de fazer questões relacionadas ao Enem. Será a primeira aula de muitos. Nós vamos sempre trabalhar 6 questões, ok? Para não ficar uma coisa cansativa nem longa, para sempre que vocês puderem votar, estar podendo assistir aqui, tudo bem? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se gostaram, já deixa aí seu joinha, ok? Deixa seu like já. Compartilha para os seus amigos, compartilha o nosso canal. Vamos compartilhar, gente. Falta pouco para a gente chegar a 1.000 inscritos no canal, ok? E aí, para isso, precisamos da ajuda de vocês. Se você gostou, compartilhe essa aula de hoje, compartilhe para aquele amigo que está estudando para o vestibular, que está estudando para alguma coisa, ou não vai fazer o vestibular, mas quer estudar em si, quer ter ideia, ou tem aquele amigo que em si não quer estudar muito,
mas quer ter dicas em si da questão do Enem, vai compartilhar para ele, bota ele para estudar em si, porque é muito importante. Espero que você tenha gostado em si dessa aula e nós ficamos por aqui. Até a próxima aula, gente. Fique com Deus.